Se nós estamos às vésperas de um momento histórico para o nosso país, nós teríamos que ter uma entrevista importante também nesta edição do CNN Prime Time. E direto do nosso estúdio em Brasília, nós vamos conversar hoje com o vice-presidente Geraldo Alckmin. O vice-presidente, que como ministro da Indústria e do Comércio, tem a enorme responsabilidade de negociar as tarifas impostas ao Brasil com o governo dos Estados Unidos. Ainda mais nesta semana, quando uma comitiva de empresários brasileiros começa por lá uma série de reuniões, mas também é preciso lembrar o caráter político dessas sanções pela aproximação entre Donald Trump e Jair Bolsonaro. Com base nas duríssimas críticas feitas por Trump ao sistema judiciário do Brasil, o que a gente pode esperar a partir de amanhã, com o início do julgamento de Jair Bolsonaro? Por isso é muito importante sua presença conosco. Agradeço demais a presença de Geraldo Alckmin aqui no CNN Prime Time. E é claro, todo o time do nosso jornal, presidente, quer participar dessa conversa, mas eu vou dar a oportunidade de começar essa entrevista com o nosso âncora do Bastidores CNN, Gustavo Uribe. Ele viabilizou essa entrevista, sua presença esta noite na tela da CNN Brasil. Uribe, obrigado e boa noite. Obrigado, Márcio Gomes, pela gentileza. Obrigado, vice-presidente, por ter aberto espaço na agenda do senhor para estar por aqui na CNN Brasil, no espaço nobre aqui da CNN Brasil, que é o Prime Time. A gente vai falar sobre vários assuntos, sobre a viagem do senhor ao México, a viagem que o senhor fará à Índia, também sobre as negociações do tarifaço. Mas a gente não poderia começar de uma maneira diferente às vésperas do julgamento de Jair Bolsonaro, porque, vice-presidente, a direita afirma que uma eventual condenação de Jair Bolsonaro pode levar a novas sanções comerciais contra o Brasil. O senhor acredita que o cenário pode ficar mais adverso do que é atualmente? E como o senhor tem se preparado para esse cenário? Olha, quero cumprimentá-lo, Gustavo Uribe, Márcio Gomes, todos que estão conosco na CNN. E não deveria ter nenhuma relação entre o julgamento que se passa em outro poder, que é o poder judiciário, Suprema Corte do país, e política regulatória, né? Tarifa de importação. Então, não tem nenhuma relação entre uma coisa e outra. Aliás, é importante para quem está nos acompanhando destacar que o Brasil não é problema para os Estados Unidos. Do G20, das 20 nações com o maior PIB do mundo, só 3 os Estados Unidos têm superávit comercial: Austrália, Reino Unido e Brasil. Então, nós não somos problema. Dos 10 produtos que os Estados Unidos mais vende para o Brasil, 8 a tarifa é zero, não paga absolutamente nada. E neste ano, de janeiro a julho, a nossa exportação para os Estados Unidos cresceu 4,2%. A dos Estados Unidos para nós, 12% a exportação. Então, não tem nenhuma relação entre questão de imposto de importação, política regulatória. Por isso, trabalhamos 24 horas para mover essa questão do tarifaço, porque ela é injustificada. Presidente, fica muito claro quando o senhor disse que não deveria haver essa relação entre o julgamento de Jair Bolsonaro e o tarifaço, mas o próprio presidente dos Estados Unidos coloca essa relação. Ele, nitidamente, ele traz esse conteúdo político. E se a gente faz essa relação e se a gente começa a puxar o fio da meada, a gente vai lembrar que o senhor aparecia como uma das autoridades a ser executada naquele plano de golpe. Até por isso, e segundo tudo que a Polícia Federal levantou nessas investigações, nós sabemos que a democracia do nosso país sofreu riscos. Eu pergunto se com esse julgamento que começa amanhã, essa reta final de julgamento que começa amanhã, se esse risco passou e depende do que haver uma garantia à democracia no Brasil. Olha, Márcio Gomes, eu entendo que se a gente pegar o histórico do nosso país, os brasileiros e as brasileiras têm compromisso com a democracia. Foi o povo que encerrou o Estado Novo do Getúlio Vargas em 45. Foi o povo que, indo às ruas, no movimento Direta Já, encerrou o período militar no Brasil na década de 80. Aliás, os brasileiros foram para a Itália, na FEB, na Força Expedicionária Brasileira, morreram muitos na Itália combatendo pela democracia, para combater o nazismo, o fascismo, na época o eixo Berlim, Roma e Tóquio. Então, há um compromisso dos brasileiros
porque a democracia é o povo que manda, ele é o protagonista. Ele elege, ele reelege, ele muda governo nos seus 3 níveis. Então, eu acho que a democracia vai sair mais fortalecida. E sobre a questão dos Estados Unidos, eu lamento que maus brasileiros fiquem lá fora desinformando, né? Trabalhando contra empresas, contra o emprego, contra a economia e o pior, ainda pago com dinheiro público. Presidente, quem faz a próxima pergunta agora é a nossa analista de política que está aí no estúdio da CNN em Brasília, Jussara Soares. Jussara, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite, presidente. Presidente, a direita tem visto esse julgamento, o final do julgamento, como uma possibilidade de voltar a insistir no PL da anistia no Congresso, de que haverá um ambiente mais favorável para tratar deste tema no Congresso. Queria saber qual é a sua avaliação sobre esse tema e se o senhor imagina que esse julgamento pode, de alguma maneira, trazer algum meio termo para algum tipo de pacificação que alguns setores da política vêm defendendo. Olha, Jussara Soares, eu não sou jurista, mas me parece estranho você fazer anistia por antecipação, né? É preciso respeitar o poder judiciário e respeitar as decisões judiciais. Todos nós estamos sob a égide da lei. Aliás, quanto mais importante é a pessoa, o cargo público, mais responsabilidade tem de dar exemplo no cumprimento da lei. A lei é para todos, não pode não ser para um ou outro porque é mais importante. Não, a lei é para todos. É civilizatório isso, né? A lei é para se estabelecer convívio em sociedade. Não é possível você ter projeto para matar pessoas porque perdeu a eleição ou coisa desse tipo. Então, a lei é para ser cumprida e decisão judicial se respeita. O presidente Lula, é bom lembrar, ficou 1 ano e meio preso. 1 ano e meio preso. Nunca se tentou que outro país interferisse na economia, fizesse sanções, prejudicasse o emprego no país, nada disso. Então, é preciso separar as coisas, respeitar as decisões do Poder Judiciário. Thaís Herédia, nossa analista de economia, tem a próxima pergunta. Thaís. Obrigada, Márcio. Boa noite, presidente. Mais de 120 empresários brasileiros chegando a Washington nessa etapa importante de defesa dos setores das empresas da investigação da seção 301. Eu queria lhe perguntar, presidente, como é que o senhor está vendo esse movimento dos empresários brasileiros? Como é que o Brasil se posiciona para se defender, já que não está prevista a participação do governo brasileiro, por exemplo, na audiência pública, uma participação ativa de defesa? Qual a expectativa que o senhor tem para a atuação dessa enorme delegação de brasileiros em Washington? Olha, eu até hoje pela manhã, Thaís Herédia, falei com o Ricardo Alban, que está indo para os Estados Unidos, que preside a Confederação Nacional da Indústria, CNI. E acho muito importante esse trabalho, porque o governo trabalha para mudar essa questão do tarifaço e a iniciativa privada também, para a gente sair de um perde-perde e ir para um ganha-ganha, fazer uma integração econômica. 43% praticamente das nossas exportações de 40 bilhões de dólares ao ano para os Estados Unidos ficaram fora do tarifaço. Por exemplo, o avião, o suco de laranja, o ferro gusa, ficou fora. Depois nós temos em torno de 20 e poucos %, que é a chamada seção 232. Nós e o mundo estamos iguais. Então é 50% aço, alumínio e cobre, nós e o mundo. 25% automóvel e autopeças, nós e o mundo. Então, menos o Reino Unido, mas é um só. Então, a gente não perde competitividade frente aos outros países. Agora, você tem aí 36%, 37%, que realmente ficou 10 mais 40%, que dá 50%. Aí está carne, café,
máquinas, que é o setor industrial, pescado, fruta, e nós estamos trabalhando em dois sentidos: aumentar a exclusão, mais setores saíram dessa tarifa, e aí a iniciativa privada, os empresários que estão lá nos Estados Unidos vão ajudar também, porque vão falar com as suas contrapartes. Olha, vai encarecer o teu produto. Sempre que você aumenta o imposto de importação, quem paga é o consumidor. É ele que, em última análise, paga. Então, eu acho que é uma iniciativa importante, positiva, e nós estamos trabalhando por orientação do presidente Lula, que é diálogo e negociação, excluir mais setores e reduzir a alíquota. A pergunta agora é do nosso analista Caio Junqueira. Presidente Caio, por favor. Presidente, boa noite. Prazer estar aqui com o senhor. Presidente, por que o presidente Lula não liga para o presidente Donald Trump e impõe ali uma diplomacia presidencial para tentar rever o tarifaço? Caio Junqueira, o presidente Lula tem declarado que ele é do diálogo e da negociação. Agora, uma ligação dessa precisa ser preparada. Talvez chegue já logo o momento, mas ela precisa ser preparada, não é simplesmente passar a mão no telefone. Então, eu acho que vamos trabalhar para preparar aí um bom entendimento, né? O Brasil tem inúmeras questões nós temos 201 anos de parceria com os Estados Unidos. Agora, o que nós fizemos rapidamente foi apoiar as empresas para preservar o emprego daquelas que sofreram os 10 mais 40, os 50%. E quero dar aqui uma notícia, Caio Junqueira, de primeira mão. Amanhã sai a portaria do drawback, ou seja, empresas que exportam, elas entram num regime especial. Tudo com todos os insumos que ela compra para montar o produto. Imagine um automóvel, eu compro aço, eu compro pneu, eu não pago imposto porque eu vou exportar. Você tem imunidade tributária na exportação. Tem um regime especial, chama drawback. Agora, eu não paguei o imposto, só que a minha exportação não ocorreu. Aí eu levaria a multa, teria que pagar o imposto. Então, amanhã sai uma portaria nossa do Ministério da Indústria, da SESEX, prorrogando por 1 ano o cumprimento desse prazo. Então, as empresas vão ter 1 ano sem precisar pagar o imposto, nem precisar pagar multa e podem vender, tem que exportar, tem que provar que exportou, mas pode exportar tanto para os Estados Unidos quanto para outros países. Esse era um pleito do setor produtivo, que amanhã estará resolvido com a publicação do drawback, dando mais 1 ano para as empresas poderem buscar novos mercados ou exportarem para os próprios Estados Unidos. A Jussara tem mais uma pergunta, presidente. Presidente, o senhor fez uma reunião com representantes das Big Techs e também com um representante do Departamento de Comércio dos Estados Unidos para tratar das Big Techs. E agora o governo prevê mandar 2 projetos para falar sobre as Big Techs, né? Sobre regulação na área econômica e também sobre as regras do uso das plataformas digitais. Como o senhor que tem conduzido essa negociação vai tentar organizar essa conversa para levar encontrar um entendimento, apesar desses 2 projetos que muitas vezes são apontados como contrários ao que querem as plataformas? Olha, eu reuni com as Big Techs, com as empresas de tecnologia, especialmente americanas, Google, Meta, Microsoft, Amazon, enfim, Experian, várias dessas empresas todas ouvindo. Hoje, o mundo inteiro discute regulação. Para você, por exemplo, acabou de ser aprovado um projeto de lei no Congresso Nacional, dizendo, olha, é preciso ter cuidado com criança, com jovens, né? Com prostituição, ou seja, você utilizar as redes sociais em prejuízo de populações até mais vulneráveis, no caso das crianças, por exemplo. Então, não é o Brasil, o mundo está discutindo, a União Europeia está muito mais avançada do que nós. Países europeus é proteção. Quem tem poder precisa ter responsabilidade, um mínimo de responsabilidade. Agora, isso deve se fazer conversando, dialogando,
Então, recebi as empresas de tecnologia, chamadas Big Techs, e vou até ter outra reunião com elas. Elas têm chama CameraNet, elas têm uma entidade que representa as empresas de tecnologia para discutir. Eu acho que esse é um tema que o mundo está discutindo, que estão se estabelecendo regras mínimas, né? Regras mínimas para você ter aí cuidado com o conjunto da sociedade. Gustavo Uribe, sua pergunta. Presidente, a gente acompanhou o presidente Lula dando início ao processo de consultas da Lei da Reciprocidade aprovada no Congresso Nacional. Conversando com integrantes do governo federal, a gente sente que o objetivo não é realmente fazer uma reciprocidade de igual para igual, porque isso vai onerar o consumidor brasileiro, que vai pagar por muito mais, os importadores, a indústria brasileira. Mas eu gostaria de saber o que está na mesa em análise. Quebra de patentes? Retirada de direitos autorais? A possibilidade, por exemplo, de mudanças nas barreiras tarifárias? Olha, o Congresso Nacional, na minha avaliação, corretamente aprovou uma lei que não é de retaliação, chama reciprocidade. Olha, não tem sentido. Imagine, dos 10 produtos que os Estados Unidos mais vende para o Brasil, 8 não pagam imposto, é 0,0. E se você pegar a tarifa média para entrar um produto americano no Brasil é 2,7%, o que justifica nós termos 50% de tarifa em boa parte dos produtos para entrar nos Estados Unidos. Não tem justificativa. Então, a lei chama reciprocidade, olha, mas o que nós queremos é negociação. Eu acho que vai ter espaço para a gente buscar aí um entendimento. Agora, o Brasil é soberano, não se pode misturar as coisas. Vou dar um exemplo para quem está nos acompanhando. Imagine que lá nos Estados Unidos a Suprema Corte resolva abrir um processo contra o ex-presidente Barack Obama. E que nós, brasileiros, dizemos, olha, nós não achamos esse processo justo, então nós vamos aumentar a tarifa aqui em 50%. Olha, não tem nenhuma relação uma coisa com outra. Quer dizer, o Poder Judiciário é outro poder. Nós temos que estar 24 horas prestando contas ao Poder Judiciário. A separação dos poderes, ela é basilar no Estado democrático de direito. É uma segurança para a sociedade. Se eu mando no Executivo, mando no Judiciário, mando no Legislativo, eu sou ditador. Isso é um perigo para a sociedade. O poder absoluto corrompe de forma absoluta. A separação dos poderes ela é fundamental, ela é civilizatória. Então, é preciso separar as coisas. E a lei da reciprocidade, uma belíssima lei, ela será aplicada no seu devido tempo, mas o que nós queremos é resolver através da negociação. Presidente, como o senhor disse já, as tarifas de 50%, 10% mais 40%, como o senhor bem colocou, essa tarifa já está valendo em cima de diversos produtos da nossa pauta de exportação para os Estados Unidos. Essa informação já chegou até o Ministério, eu digo, por parte dos setores que estão sendo atingidos? Essa cobrança efetivamente já está sendo colocada em cima dos produtos brasileiros que sofrem esses 50%? E qual é o impacto que isso já está acontecendo, está sendo visto, sentido nas empresas e na economia de forma geral? Olha, Márcio Gomes, não é por igual. Imagine o seguinte, um setor no Brasil que 90% vende aqui dentro. O Brasil é um grande mercado. Nós somos a 7ª país mais populoso do mundo, a 8ª ou 9ª maior economia do mundo. Então, tem muita empresa que vende para dentro. Exporta 10%. E dos 10% que exporta, 1/5 é para os Estados Unidos. Então, ela é pouco atingida, ela é atingida mais menos. Agora, imagine uma empresa que vende aqui dentro 20% e 80% é para exportar. E dos 80% que ela exporta, 80% é para os Estados Unidos. Ela é muito atingida. Não são muitas, mas ela é muito atingida. Por isso, o governo fez um conjunto de medidas, postergando recolhimento tributário para dezembro,
estabelecendo crédito com juros mais baixos, subsidiado para capital de giro e investimento, buscando abrir mercado. Acordo Mercosul, União Europeia, são 27 países mais ricos do mundo. Mercosul, EFTA, Dinamarca, Suíça, Islândia, Liechtenstein, Mercosul, Singapura já foi assinado, está encaminhado o Mercosul, Emirados Árabes. Acabei de chegar da China anteontem, então a China é um mercado importante, é a maior economia, segunda maior economia da América Latina. Então, um conjunto de medidas, o drawback, que amanhã será publicado, o reintegra, nós vamos devolver 3% do valor exportado para atender a questão do crédito tributário. Compras governamentais, alimento, você compra para merenda, para hospital, para um conjunto de fatores. Então, o governo, de um lado, essas empresas a que você se referiu, terão prioridade, são aquelas mais atingidas. Agora, é bom também destacar que nós, na década de 80, 1/4 das exportações brasileiras era para os Estados Unidos. Hoje é 12%. O que nós exportamos para os Estados Unidos é 12%. E dos 12, 4% é que foi atingido. Mas queremos resolver esses 4%. Uribe. O senhor falou China, mas o senhor voltou do México. É que o jet lag é terrível, a gente bem sabe. Perdão. Vice-presidente, imagine, é que as negociações acontecem com a China, é normal. E o senhor passou um susto nessa viagem com a falha do avião presidencial, se o senhor quiser depois relatar. Mas o que eu gostaria de saber do México é o seguinte: o Brasil negocia há muito tempo com o México, né, vice-presidente? A gente viu no passado que quando o Brasil quer vender, por exemplo, milho e carne bovina para o México, lá os produtores ficam um pouco irritados e as negociações não vão adiante. Aí quando volta para cá, os mexicanos querem vender os carros para o Brasil. O setor aqui também fica irritado. Por que agora seria diferente? Porque agora o Brasil e o México poderiam fazer alguns acordos que ficassem de pé e poderiam melhorar as duas economias. Olha, nós temos uma afinidade. São as duas maiores economias da América Latina. As duas maiores economias da América Latina. As duas maiores democracias da América Latina. Há uma complementariedade. Eles, para evitar a inflação, lançaram um programa chamado PASIC. É um programa de compras de alimentos, né? O PASIC. E o Brasil se tornou o grande fornecedor de alimentos. Hoje, o México é o segundo comprador de carne bovina, segundo comprador. E ampliamos. Eles estavam exigindo rastreabilidade individual. Não vai interromper a nossa exportação para o México. A possibilidade de habilitar mais de 40 frigoríficos para a gente poder exportar mais. Visto eletrônico. Nós queremos que mais mexicanos venham fazer turismo no Brasil e os brasileiros também irem ao México. Temos esse portunhol, né? Entre português e espanhol, que também nos aproxima. Na área de saúde, foi feito um protocolo entre a Anvisa e a sua congênere mexicana, a COFEPRIS, para ganhar tempo e reduzir custo. Imagine, eu estou licenciando um medicamento aqui, eles estão licenciando o medicamento lá. Muitas fases desse licenciamento, você pode aceitar do outro. Você reduz custo e acelera, ganha tempo nos novos fármacos, nas novas moléculas. Então, foi feito todo um trabalho. Gripe aviária. Você teve um caso no Rio Grande do Sul, num município, não saiu de lá. O Brasil inteiro é bloqueado. Não, vamos fazer uma regionalização. Então, eu diria que foi uma viagem muito proveitosa, com bons resultados para o agro, bons resultados para serviços, investimentos, muitas empresas brasileiras presentes no México, elas aqui, e o acordo chamado ACE 53 e 55, que já tem quase 25 anos, mais de 20 anos, fizemos um cronograma de até agosto do ano que vem encerrar e assinar um novo acordo, ampliando o número de produtos nesse livre comércio, né, nesse comércio com tarifa menor entre o Brasil e o México. Então, acho que tem muito espaço
para complementariedade econômica. Aliás, a Embraer vendeu para a Mexicana 20 aviões, desses EJ, 20 aviões, já vendeu. E lá encaminhamos o KC-390, o cargueiro, o avião de defesa militar. Presidente Thaís Herédia, pega de volta aqui para mais uma pergunta. Queria falar exatamente sobre a China, porque os senadores que foram a Washington e agora os empresários querem passar a mensagem para os americanos de que o tarifaço está jogando o Brasil no colo da China e se preocupam com a proximidade que o presidente Lula tem, a defesa que o presidente Lula faz, inclusive, muito mais da China diante dos ataques que o presidente faz aos Estados Unidos, né? As respostas que ele dá aos Estados Unidos, especificamente a Donald Trump. Então, queria entender da visão do senhor o que é positivo para o Brasil. Está mais próximo da China do que está dos Estados Unidos? O Brasil não tem litígio com ninguém. Nós não temos litígio com ninguém. O que o presidente Lula tem destacado corretamente é a defesa da soberania. Ora, não pode um outro país querer interferir em legislação brasileira, no Poder Judiciário brasileiro. Isso é inegociável, não se pode. A Constituição brasileira não permite. Agora, a tarefa é nos aproximarmos dos dois. Não é incompatível. A China é o maior comprador do Brasil, é o maior parceiro comercial, quem mais compra do Brasil. Os Estados Unidos é o maior investidor no Brasil. Então, o que nós queremos é o quê? É ótimo relacionamento com a China, venha investir aqui, a GWM, a Great Wall Motors, fábrica em São Paulo, a BYD, fábrica na Bahia, outras empresas. Estados Unidos tem 3.500 empresas no Brasil. O Citibank tem 110 anos no Brasil. A General Motors, eu fui na solenidade, fez 100 anos no Brasil. Então, nós queremos fortalecer esta complementariedade econômica. É claro que não é uma coisa simples, mas estou confiante de que é possível, sim, avançar. Eu só quero fazer uma retificação minha aqui da minha pergunta, que eu disse que o presidente Lula ataca o presidente americano ou os Estados Unidos. Não, eu errei o verbo, não é isso. É mais uma provocação do que um ataque. Obrigada, presidente. Caio. Presidente, eu queria justamente continuar nesse tema, né? O presidente Lula, o Palácio do Planalto, os ministros do governo também, dia sim, dia também, atacam ali, criticam, né? Tanto os Estados Unidos, principalmente a Casa Branca e o presidente Donald Trump. Na sua percepção, isso ajuda ou atrapalha esse processo de revisão do tarifaço? Não, o presidente Lula tem dito, Caio Junqueira, de que a sua disposição é do diálogo e da negociação. Tem reiterado isso. Agora, é preciso separar as coisas, quer dizer, não pode uma decisão de um poder que nem é do executivo, é outro poder, que é o poder judiciário, ter uma interferência externa. É como o próprio, imagine o Brasil interferir numa decisão da Suprema Corte americana. Então, é preciso separar as coisas. Mas acho que tem espaço, sim. Os empresários brasileiros amanhã estarão negociando nos Estados Unidos. Nós temos mantido um contato permanente com o governo americano. Tem espaço para a gente avançar. Vice-presidente Geraldo Alckmin, muito obrigado pela sua entrevista no nosso CNN Prime Time, agradecendo a participação de todos aqui, do Caio, da Thaís, da Jussara, do Gustavo Uribe, que fez um plantão extra, aqui está ele, além de apresentar o Bastidores CNN, veio para cá nos ajudar a fazer essa entrevista aqui no CNN Prime Time. De novo, vice-presidente, muito obrigado e boa noite. Muito obrigado, boa noite.